Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez estou aqui, o professor Tiago, e preparei uma aula para vocês bem interessante. Mas antes, deixa o like, toca aí no gostei, se inscreva no canal, que isso é importante para a gente fazer mais materiais para vocês, A gente ser verdadeiramente influenciado a fazer o nosso melhor. Então deixa o seu gostei aí e inscreva-se no canal. E hoje a gente vai continuar falando sobre o mundo globalizado. E principalmente a gente vai observar hoje a ascensão do fundamentalismo religioso. A gente vai observar esse fenômeno que acontece principalmente em países pobres, como no Oriente Médio e na África, e a gente vai ver as consequências disso na sociedade mundial hoje. O fundamentalismo religioso, gente, ele é marcado principalmente pela influência da religião na cultura e na sociedade. O fundamentalismo religioso está presente tanto no cristianismo, no judaísmo, no hinduísmo e também no islamismo, E esses fundamentalistas religiosos, eles obedecem rigorosamente e literalmente os seus princípios religiosos. Tanto faz ser por exemplo, no livro cristão, a Bíblia, como também no livro judaico, o Torá, como também no hinduísmo, no livro de os Vestas, como no islamismo, no Alcorão. Eles seguem rigorosamente e literalmente todos os seus princípios religiosos descritos nos seus livros sagrados. No caso, principalmente dos muçulmanos, eles seguem verdadeiramente os princípios baseados no Alcorão, que para os muçulmanos fundamentalistas, eles são princípios eternos e imutáveis, que eles jamais podem mudar. Os fundamentalistas islâmicos, eles seguem uma ideologia política antimodernista, quer dizer que eles não gostam das modernidades que tem hoje, anti-secularista, e anti-ocidental, principalmente se a gente for observar o capitalismo, a industrialização, a gente vai observar que na maioria das vezes eles são contra esse tipo de modernidade. E eles pretendem transformar a sociedade numa comunidade religiosa voltada a estabelecer o reino de Deus na Terra. Esse é o seu principal projeto. Com a globalização, ela vai trazer imensas riquezas, mas não vai ser, essa riqueza não vai beneficiar a toda a população. O que é que vai acontecer? Com a globalização, vai aumentar também o desemprego e o empobrecimento, E aí o que é que vai acontecer com isso? Além desses benefícios não chegar à população, ainda os poderes dos estados vão ser diminuídos, eles já não vão ter um poder tão decisório, principalmente no campo econômico e financeiro. E ainda vai ter a imposição de uma cultura global. Se a gente for observar hoje, a cultura que nós vivemos, a chamada cultura de massa, é uma cultura cada vez mais, vamos dizer assim, homogênea. Todo mundo hoje tem acesso, por exemplo, a uma roupa de marca, tanto seja nos Estados Unidos como na Europa. Então essa cultura, ela acaba destruindo os valores culturais de alguns grupos sociais.
E isso é o que vai fazer com que o islamismo ele proteste contra os ocidentais, né, que vão agravar a situação ainda mais nos países mais pobres, que são a África e o Oriente Médio. No Irã, né, aconteceu uma aproximação do Ocidente com os monarcas, né, com o rei do Irã. E aí o que foi que aconteceu? Essa aproximação do Ocidente com a monarquia no Irã se deu porque é uma região rica em petróleo. Só que o Ayatollah ele vai falar da população sobre a desigualdade social que era causada pela má administração da monarquia no Irã. E aí vai haver em 1979 a Revolução Islâmica, que aí a gente vai observar que a gente estudou isso inclusive em alguns assuntos passados. Então vocês podem ir lá na minha página no YouTube e procurar lá, tá certo? Sobre como foi que o Reza Pahlavi ele foi deposto, né? A monarquia no Irã foi deposto e Ayatollah vai assumir o poder. E nesse novo governo, que foi fundado depois de depor a monarquia no Irã, ele vai passar a vigorar novas leis baseadas principalmente nos princípios islâmicos. E aí, com isso, se a gente for observar, a ação dos militantes os islâmicos, principalmente os militantes, eles vão invadir a embaixada dos Estados Unidos inteira e vão fazer dos norte-americanos refém. Também nesse período o Irã vai decretar, né, o fim das relações diplomáticas entre os dois países, porque os dois países tinham uma relação diplomática, principalmente porque os Estados Unidos eles estavam de olho na riqueza do petróleo que existia no Irã. Aí, nesse contexto é que alguns grupos políticos, né, principalmente que vivia em situação de exploração, tanto no Oriente Médio como na África, eles vão passar a recorrer ao islamismo, né, para enfrentar aquilo que eles acham uma ameaça aos seus valores religiosos, que aí a gente sabe que os fundamentalistas islâmicos eles são anti-modernistas, né? E eles são anti-ocidentais e também anti-seculares. Então tudo isso eles acreditam que essa aculturação que está acontecendo ameaça também os valores religiosos. Desses fundamentalistas vão se formar alguns grupos, o Hamas e o Hezbollah, que é bem conhecido, a gente vê de vez em quando passando na TV esses dois grupos. Só que tanto o Hamas como o Hezbollah, eles são encontrados apenas dentro do seu próprio estado nacionais, né, dentro das suas próprias fronteiras. Já o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, eles querem derrubar todas essas fronteiras, né, e eles querem restaurar o califado, né, que ele era eminente desde a morte de Maomé, que surgiu o califado, e aí eles querem a restauração disso, né? Mas a gente vai observar que tanto os países que sofreram atentados terroristas, tanto pelo Estado Islâmico como a Al-Qaeda, ainda tem uma segurança muito forte, né? Se a gente for observar, principalmente dentro do Oriente Médio. E ainda existem muitos conflitos, tanto políticos como religiosos.
A religião que mais cresce no mundo é o islamismo. Ela tem nada mais e nada menos do que 1,6 bilhões de seguidores. É a maior religião do mundo. E aí os muçulmanos e essa religião islâmica, ela se encontra cada vez em países mais pobres ou em países que estão em processo de desenvolvimento, como Bangladesh, Egito, Índia, Iraque, Nigéria, Paquistão, Sudão e Indonésia. Então a gente vai observar que as pessoas elas acabaram aderindo ao islamismo principalmente para protestar contra essa pobreza existente, né, que era, segundo eles, era causado pelos ocidentais, né, principalmente pelaquela economias, aquela superpotência que dominava a região, né, principalmente a Inglaterra e os Estados Unidos. Com isso, gente, vai crescer cada vez mais o número de grupos fundamentalistas, né? E cada vez eles são mais extremistas. E aí eles vão criar sociedades rígidas que acreditam na interpretação do Alcorão e dizem que ele é inquestionável. O que está escrito lá é verdadeiro, imutável e deve ser cumprido. Aí, principalmente, atribuída ainda à situação de pobreza, principalmente que eles culpam a sua situação de pobreza aos países desenvolvidos, né? Principalmente as culturas ocidentais, que estão lá principalmente para pegar o que existe em mais abundante na região, que é o petróleo. Então eles culpam verdadeiramente os ocidentais pela sua pobreza. Uma das primeiras organizações extremistas, né, fundamentalista, foi a Al-Qaeda, né, que ela surgiu durante a Guerra do Golfo. Na Guerra do Golfo, né, que foi um confronto entre o Kuwait e o Iraque, os Estados Unidos apoiaram o Kuwait e aí eles vão enviar suas tropas para a Península Arábica, que foi aonde nasceu o profeta Maomé. E para o islamismo, a Península Arábica é um santuário, né? E aí o que é que vai acontecer? Quando principalmente os Estados Unidos vão invadir a região, principalmente da Península Arábica, somada à miséria da população e à destruição das cidades que foram destruídas durante o confronto, vai criar cada vez mais nas pessoas um fanatismo religioso, né? É uma consequência verdadeiramente dessas invasões e também da pobreza. E isso vai fazer com que as pessoas busquem na religião uma forma de sair daquela miséria. O criador e fundador, né, da Al-Qaeda e também seu líder, Osama Bin Laden, ele não aceitava a permanência dos soldados norte-americanos na região. Então ele começou a fazer campanhas de resistência, campanhas militares contra os norte-americanos, né? E principalmente porque ele, Osama Bin Laden, na região, ele controlava os militares da região e também era grande, influente na política. Então ele era uma pessoa bem importante, considerado inclusive pela população. E baseado, claro, nos princípios do Alcorão. Todos, se a gente for observar, eles usam o Alcorão como pretexto para o fundamentalismo e principalmente para esses conflitos que tem lá. E aí a gente lembra-se do que foi que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, né, quando o World Trade Center em Nova York, né,
nos famosos atentados terroristas que vai ter de 11 de setembro, onde morreram 3.000 pessoas, que segundo alguns foi organizados pela Al-Qaeda, né? Principalmente lá pelo que a gente chama lá pelo líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. E aí o que foi através desse terrorismo que aconteceu, George W. Bush, ele vai declarar guerra contra o terrorismo. E aí em 2001 os norte-americanos vão invadir o Afeganistão, que eles vão dizer que o Osama Bin Laden está escondido no Afeganistão. Ele vai derrubar o governo, né, dos fundamentalistas religiosos e das milícias talibã, que controlam o Afeganistão desde 1996. Né? Só que os talibãs, eles não participam de ataques terroristas em países ocidentais. Né? Na verdade, se a gente for observar, o Talibã era uma área estratégica para a retirada de petróleo e também um país rico em petróleo também lá. Então a gente vai observar que foi utilizado pelos Estados Unidos um pretexto para que eles conseguissem o controle da região rica em petróleo. Só que com a invasão dos norte-americanos, o grupo do Talibã ficaram mais influentes na região. Eles se fortaleceram depois da invasão dos norte-americanos na região. Em 2003, a Inglaterra e os Estados Unidos, né, eles fizeram um acordo, uniram suas forças militares e invadiram o Iraque e deram um golpe de Estado que derrubaram o Saddam Hussein, né? Claro que a ONU não aceitou essa invasão, só que eles foram lá sem a permissão do Conselho de Segurança da ONU. Só que nesse período existiu uma grande opinião pública, se espalhou por todos os jornais, TV, rádios, dizendo que no Iraque encontravam-se armas de destruição em massa, que depois isso foi desmentido, que eles não tinham armas de destruição em massa e nem tinham como refiná-las, principalmente armas nucleares, que era só um pretexto para a invasão e para controlar uma região que eram ricas em petróleo. Só que com a invasão norte-americana vai interferir diretamente na economia, principalmente na produção de petróleo. E com essa estabilidade, com o que estava acontecendo nesse conflito no Oriente Médio, o que é que vai acontecer? Em 2003, o preço do barril do petróleo vai subir, né? Ele vai começar a subir. Em 2003, o preço do barril de petróleo custava 25 dólares. E em 2008, ele vai passar a custar 140 dólares por barril. Porque esse conflito, essa estabilidade no Oriente Médio, fez com que o preço do petróleo disparasse. E aí a gente foi observar que quando esse preço do petróleo disparou, afetou economicamente todo o mundo. Os norte-americanos vão retirar suas tropas do Iraque em 2011, né, depois de 9 anos de ocupação. A OTAN ela vai retirar verdadeiramente as suas tropas em 2014. Só que os Estados Unidos eles vão demorar a retirar suas tropas porque eles vão alegar que precisam treinar as forças armadas afegãs para enfrentar o fortalecimento dos grupos fundamentalistas, principalmente o Talibã. Então ele vai dizer que vai sair, mas vai permanecer lá, né? O Estado Islâmico, gente, ele
se organizou, né, principalmente baseado nos métodos da Al-Qaeda. Ele se organizou, né, no norte do Iraque, durante a ocupação dos norte-americanos, e eles eram liderados pelo iraniano Abu Bakr Abgadzah. E eles vão, quem se autodenominar, né, eles vão se chamar de Estado Islâmico. E eles vão ficar muito famosos pela divulgação de vídeo executando reféns, né, que são pegos pelo grupo terrorista e são executados em vídeos que são postados na internet. E também pela destruição dos patrimônios históricos. Então a gente vai observar que o Estado Islâmico verdadeiramente, ele, assim como a Al-Qaeda, eles vão ser altamente violentos. O Estado Islâmico, ele controla uma grande área, né, territorial, que vai do Iraque até o leste da Síria, né? E aí o que é que vai acontecer? Al-Baghdad, ele vai se declarar califa, né, em 2014. E aí vai haver uma repercussão negativa, né, principalmente por parte da população muçulmana. E aí não vai soar bem quando ele diz que se tornar califa. A gente vai observar que a situação na Síria já era ruim antes da tomada dos grupos fundamentalistas, né? Desde 2013 eles já viviam em situação ruim. E aí em 2011, né, o país se encontrava verdadeiramente numa guerra civil entre dois grupos, né? Uns que eram defensores do ditador Bashar al-Assad, né, que era apoiado principalmente pelas milícias xiitas e alauístas, e tinha outro grupo que queria depor, tirá-lo do poder, né, que eram militantes a favor de reformas democráticas, principalmente as milícias fundamentalistas sunitas e a minoria étnica curda, que até hoje, né, os curdos eles não têm direitos e também não têm terra na região. É uma sociedade verdadeira, uma minoria, entre aspas, minoria que não tem nenhuma posse, não tem nenhuma terra e que verdadeiramente ainda sofre de violência na região. Esse conflito ele vai provocar milhares de mortes, vão destruir todas as cidades, né? E vai levar que 4 milhões de sírios deixem o país e vão se refugiar em países vizinhos, como a Turquia, o Líbano, ou vão tentar a sorte em países desenvolvidos da Europa. E aí é aquilo que a gente vê na televisão, aquelas pessoas naqueles bots, né, que arriscando suas vidas para entrar na Europa. Em 2015, né, outros grupos fundamentalistas eles vão se unir com o Estado Islâmico, por exemplo, o Boko Haram, que eles são grupos terroristas, né, na Nigéria, vive na Nigéria, no norte do país, e eles promovem ataques terroristas e também sequestro na Nigéria. O significado, né, do nome Boko Haram significa educação ocidental é proibida, né? E eles defendem verdadeiramente a implantação de um Estado Islâmico, né, e na região. Principalmente é isso que eles pregam, né? E eles promovem ataques terroristas contra civis no sul da Nigéria, onde que é de maioria cristã. E também em alvos do governo, principalmente
que eles acham que são aliados dos países ocidentais. Com esse conflito, né, estima-se que 2 milhões de pessoas, né, já saíram da região da Nigéria e foram para países vizinhos, como Xandes, Camarões e Níger, fugindo verdadeiramente desses fundamentalistas, né, que se uniram aos Estados Islâmicos na parte da África, né, na Nigéria, chamado Boko Haram. Eles fugiram desses grupos terroristas que eram muito violentos. Aqui, gente, a nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também tenham ficado curiosos e pesquisem mais sobre os assuntos que a gente está abordando hoje nesse novo capítulo. Então, verdadeiramente, eu quero agradecer vocês por assistir o vídeo até aqui. É uma honra para mim produzir esse material para vocês. Eu me sinto cada vez mais próximo de vocês produzindo esse material. E quando a gente está discutindo, né, lá no Google Sala de Aula, fazendo a atividade, ou conversando pelo próprio WhatsApp sobre o assunto, isso torna ainda mais próximo de vocês, me torna mais próximo de vocês, né? A gente tem essa relação aluno e professor, nossa proximidade, e o conteúdo, né, é o nosso mediador, ele é quem nos liga a vocês. E isso é bom, mas eu só quero que vocês sejam curiosos, pesquisem mais sobre todos os assuntos que a gente vem estudando durante o ano. Nunca perca essa curiosidade que vocês têm, que isso é muito bom. Então, gente, verdadeiramente eu só tenho a agradecer a vocês, tá certo? Por estar conosco, por participarem. Valeu, gente. Até mais.